Com você, conectado com o mundo. Hoje em dia está no ar, hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Que essa sexta-feira seja produtiva e abençoada para todos nós. Continuamos trazendo a melhor informação para você que liga e se liga todo dia junto com a gente aqui na Rede Record de Televisão. E olha, a sexta-feira começou muito tensa no centro de São Paulo, onde a polícia cumpriu a reintegração de posse no centro Paula Souza, ocupado há uma semana por estudantes após serem retirados. Eles tentaram ocupar uma faculdade, mas foram impedidos por policiais. Vamos agora direto ao local onde está a repórter Larissa Alvarenga, que traz mais informações. Bom dia para você, Larissa. Como é que está a situação neste momento por aí? Oi, César, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, amanhã tensa em São Paulo. A reintegração de posse no centro Paula Souza aconteceu por volta das 7 horas da manhã e em seguida os mesmos estudantes que foram retirados do local pela PM vieram até aqui a FATEC, a Faculdade de Tecnologia de São Paulo, que inclusive fica ao lado de uma escola técnica que já foi ocupada pelos alunos. Agora, por causa dessa grande aglomeração de estudantes, a Polícia Militar fez um bloqueio aqui na frente. Eles estão até agora aqui e as aulas foram suspensas. Agora, os estudantes que estão na Assembleia Legislativa de São Paulo desde a última terça-feira têm até hoje, às 4 horas da tarde, para desocupar o local. Lembrando que a reintegração de posse prevê multa aí de R$30 mil em caso de desobediência, viu, César? Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Larissa. E olha, um outro impasse envolvendo a polícia e estudantes é a ocupação da Assembleia Legislativa de São Paulo. A Justiça ordenou a reintegração de posse e a retirada dos estudantes que querem a abertura de uma CPI para investigar uma suposta fraude na compra de merenda escolar. 48 horas após a ocupação da Assembleia Legislativa de São Paulo, a oficial de justiça anunciou a decisão judicial. Para desocupação voluntária do recinto. Segundo o magistrado, os estudantes estão inviabilizando o funcionamento do Poder Legislativo Estadual. Cerca de 50 jovens permanecem no plenário da Assembleia. Eles reivindicam a abertura de uma CPI para investigar fraudes na merenda escolar. Pela decisão judicial, os estudantes devem desocupar o local em, no máximo, 24 horas. O prazo, portanto, encerra às 4h45 da tarde desta sexta-feira. A multa prevista para quem descumprir é de R$30 mil por dia. Ainda assim, os estudantes prometem resistir. A decisão dos estudantes que estão ocupados lá dentro é de permanecer aqui dentro da Assembleia Legislativa até que a CPI seja instaurada. 4 pessoas foram presas suspeitas de sequestrar a mulher de um assessor parlamentar no ABC Paulista. O crime foi uma espécie de vingança. O marido da vítima teria recebido dinheiro de algumas pessoas para colocar os nomes delas em um programa social e não teria cumprido a promessa. Alex Berg dos Santos Ferreira, Noel dos Santos Nepomuceno, Anderson Santos e Daniele Alves Souto foram presos por extorsão mediante sequestro e associação criminosa. Eles são suspeitos de sequestrar uma dona de casa de 33 anos quando ela tinha acabado de deixar os filhos numa escola da rua Xingu, em Santo André, no ABC Paulista. A vítima é esposa de um assessor parlamentar com várias passagens por estelionato. Segundo a polícia, os suspeitos disseram que o marido da mulher sequestrada teria recebido R$ 2.500 de 38 pessoas, prometendo colocá-las na fila de espera para adquirir apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Mas ele não teria cumprido a promessa. Eles então resolveram sequestrar a esposa na tentativa de conseguir o dinheiro de volta. O marido foi até a delegacia e disse que os sequestradores estavam pedindo R$ 200 mil para libertar a esposa. Os policiais pediram para que ele combinasse um encontro com os suspeitos no cruzamento entre as ruas da Fonte e Doutor Eduardo Monteiro. Na hora marcada, o assessor veio até o endereço e ficou esperando a chegada dos sequestradores. E quando um deles se aproximou a pé, foi rendido e preso em flagrante por policiais que estavam ao redor disfarçados. Outros 2 estavam neste carro a cerca de 100 metros de distância e também foram presos. Já a Daniele foi detida no apartamento dela, que fica neste conjunto habitacional, onde a vítima chegou a ser mantida, mas já não estava mais na hora que a polícia chegou. Daniele ligou para o restante da quadrilha, que libertou a mulher numa rua da Zona Leste de São Paulo.
Entre os suspeitos presos, Alex Berg já tinha passagem por tráfico de drogas. E eu chamo a sua atenção para este caso, que ainda é um verdadeiro mistério, principalmente de você que costuma se relacionar com pessoas desconhecidas através da internet ou conhece alguém, um familiar aí na sua própria casa que costuma fazer isso. Preste atenção, uma jovem casada e mãe de 2 filhos saiu de casa depois de conhecer um novo amor pelas redes sociais, pela internet. O problema é que na última vez em que falou com a mãe por telefone, ela chorava muito e não sabia dizer onde estava. A família acredita que ela foi aliciada. Acompanhe a reportagem. Priscila Ribeiro, de 31 anos, pode ser uma vítima do tráfico de mulheres. Casada há 16 anos e mãe de um casal de filhos, mudou de comportamento nos últimos meses, quando passou a conhecer pessoas diferentes nas redes sociais. Ela batia papo com gente na internet e fazia contatos, amizades. E foi se arrumando e ficando cada vez mais bonita. Realmente ela ficou muito linda. Ela falava em se separar. No dia do desaparecimento, foi ao salão de beleza e comprou roupas no cartão de crédito. O primeiro contato com a família foi por uma mensagem de celular. Ela estava em um ônibus de viagem a caminho de Pernambuco. Disse que voltaria apenas no próximo ano e que tinha emprego garantido por lá. A única pista que a família tem é esta correspondência, por onde ela enviou alguns documentos dos filhos para a mãe. A família acredita que Priscila foi iludida por uma pessoa que ela conheceu na internet. Ela, que morou a vida toda no Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo, teria saído de casa para viver uma aventura amorosa. Mas essa história de felicidade só teria durado um mês. Há 20 dias, ela ligou para a mãe, chorando, não sabia onde estava e preocupada com os filhos. Depois disso, nenhum contato. A impressão que deu é que estavam ameaçando, né? Com pressa, pelo telefone, ela deu uma informação que pode ajudar a polícia nas investigações. Priscila suspeitava que a região para onde foi levada era na fronteira do Brasil com o Paraguai. A última vez que o telefone dela foi conectado no aplicativo de mensagens foi no dia 16 de abril. Primeiro ela parou saiu do Zap, saiu do Face e de repente ela sumiu do nada. A família foi chamada pelos investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, mas até agora nenhuma pista. Se hoje em dia é muito difícil da gente confiar em pessoas que conhecemos e convivemos ao vivo, imagine pela internet. Um laudo preliminar apontou que a explosão no conjunto habitacional Fazenda Botafogo, no Rio de Janeiro, foi provocada por acúmulo de gás em um vazamento de esgoto. De acordo com o laudo, as substâncias ficaram concentradas num vão entre o solo e o piso de um dos apartamentos. 5 pessoas morreram no acidente que aconteceu no mês passado. O local permanece interditado e as famílias ainda não sabem se vão poder voltar para casa. 6 meses depois do maior desastre ambiental em Mariana, o Hoje em Dia voltou ao distrito de Bento Rodrigues, coberto pela lama da barragem do Fundão, que se rompeu, matando 19 pessoas. A repórter Mariana Moreno reencontrou famílias que perderam tudo e também um cenário que parece ter parado no tempo. 24 semanas, 180 dias, 6 meses. O tempo é implacável, passa rápido, sem aviso. Não aqui. No silêncio das ruínas, parece que o tempo parou. A lama secou, o desespero já não existe mais. Já a natureza, essa sim, com a força que tem, mostra que a vida precisa continuar. Voltamos a Bento Rodrigues, um distrito distante da histórica cidade de Mariana, em Minas Gerais.
A área de 100 hectares foi a mais atingida naquele considerado o maior desastre ambiental do país. A equipe do Hoje em Dia esteve na região horas depois da tragédia. Quinta-feira, 5 de novembro de 2015. Era por volta de 3 horas da tarde quando um grande estrondo foi ouvido por moradores. Não chovia no momento. De uma hora para outra, sem aviso, uma barragem de uma mineradora se rompeu. Cerca de 60 milhões de litros d'água escorreram abaixo, invadindo a comunidade que existia bem ali no pé da montanha. Não havia sinal sonoro ou alerta de emergência. E quando os cerca de 600 moradores se deram conta, aquela água com resíduos de minérios se misturou à terra e engoliu tudo o que vinha pela frente. Um tsunami de lama que apagou um vilarejo da história. A lama percorreu quilômetros, afetou comunidades vizinhas, invadiu o Rio Doce, um dos mais importantes da região, e chegou até o estado do Espírito Santo. Mais de 5.000 pessoas atingidas, 19 mortes. Um corpo continua desaparecido. A lama sufocou os peixes, poluiu a água e apagou 300 anos de história. Dessa vez, acessamos o vilarejo por terra. Para chegar até aqui em Bento Rodrigues, só acompanhados da Defesa Civil ou da Guarda Municipal. Isso porque aqui ainda é uma área de risco nível 4, ou seja, uma das mais perigosas por conta da proximidade das barragens. Tem 3 barragens ainda funcionando. Caso uma delas se rompa, isso aqui tudo novamente é atingido em apenas 10 minutos. Ou seja, a nossa equipe aqui trabalhando tem 10 minutos para sair com vida caso uma nova catástrofe aconteça. Placas de perigo estão por toda a parte e alarmes foram instalados. As visitas de jornalistas, estudantes e arqueólogos têm duração de no máximo 1 hora. A mineradora Samarco controla a entrada e a saída de pessoas. Nesta manhã, estávamos somente nós aqui. Um silêncio e uma estranha sensação de saudades. Aqui, uma das paredes que restaram da escola municipal. As professoras conseguiram salvar todos os alunos. Quando correram do tsunami de terra e lama, as pessoas largaram tudo para trás. Roupas, calçados, brinquedos. Quase nada foi mexido. Tudo isso aqui ainda tem terra, lama, rejeitos. Na verdade, tudo isso era calçada e asfalto antes, né? No alto da casa foi parar no telhado uma geladeira e um fogão. A gente veio até aqui porque são algumas imagens que chamam muito a atenção. A força da água, da lama, da terra fez subir os aparelhos eletrodomésticos. Toda a estrutura dessa casa aqui comprometida. Carros que também foram parar em cima das casas já não estão mais aqui. Lembra dessa imagem feita do helicóptero? Na época, muita gente entrava aqui para roubar, para saquear. Então, por exemplo, essa casa aqui, que a gente vai entrar, está sem janela, está sem porta. Das 180 casas aqui de Bento Rodrigues, 22 permaneceram de pé. O jeito que o vilarejo ficou é como se tivesse acontecido um fenômeno da natureza, um terremoto, furacão. Não foi. Investigações concluídas até agora indicam que o rompimento da barragem foi causado por uma soma de fatores: sobrecarga da estrutura, trincas, falhas no monitoramento e no sistema de drenagem. Em fevereiro, a polícia pediu a prisão de 7 pessoas, entre elas o presidente da Samarco. Atualmente, moradores de comunidades próximas participam de simulados para treinamento de emergência. Mais de 200 processos correm na justiça. A mineradora Samarco construiu um dique para evitar que a lama continue vazando. A pesca na região da Foz do Rio Doce está proibida devido à contaminação da água com metais pesados, entre eles arsênio e chumbo. Ribeirinhos recebem da empresa um auxílio em dinheiro, porque estão sem trabalhar. Já as famílias de Bento Rodrigues foram morar em casas alugadas pela mineradora e receberam R$20 mil de adiantamento das indenizações.
Para quem perdeu algum parente, o valor foi maior, R$100 mil. Fomos encontrar com alguns desses moradores. Dona Ana Luísa mora com os filhos e uma neta. Todos se salvaram. A mobília da casa foi entregue pela empresa Samarco, mas muitas coisas chegaram de pessoas desconhecidas, por solidariedade. Ana Luísa evitou tocar no assunto do rompimento da barragem e se emocionou várias vezes durante a nossa reportagem. A senhora lembra disso, sonha com isso a todo momento ou passou um pouco? Já deu para... Vou ser sincera com você, menina. Na mesma hora que passa, eu estou vendo tudo aquilo. O único pensamento meu, que se eu não tivesse chegado em casa cedo, eu tinha pedido eu tenho para mim que eu tinha pedido minha filha e minha neta. Algum dia a senhora acha que a vida vai realmente voltar ao normal, como a que você tinha lá, em Bento Rodrigues? Claro que sim. Na mesma rua, conheci a família com uma das histórias mais marcantes da tragédia. Na época, cartazes e camisetas com a foto de Emanuele, que estava desaparecida, se destacavam no meio do ginásio lotado. Wesley, o pai, tentou sair da lama segurando os 2 filhos. Naquela enxurrada espessa, os 3 foram arrastados por 1 quilômetro. Emanuele, de 5 anos, não resistiu. Eu peguei um de um lado, o outro do outro, assim, eu fiz assim com ele, assim, já chegou, assim, já arrastou nós, aí já... Quando eu andei uns daquilo e fora na rua, assim, eu já tinha perdido eles já da mão, já não tinha visto mais. Aí pouco mais pra frente, depois eu vi só ela. Aí ela veio assim, em cima da lama, assim, ela tava limpinha, do joelho pra cima, assim, ela tava limpinha. Pra baixo ela tava suja, ela veio assim e peguei na mão dela. Aí não deu não, alguma coisa me separou, assim, deu um impulso de baixo pra cima, assim, me jogou mais longe, eu não vi mais. O irmão Nicolas, hoje com 5 anos, volta da escola direto para os braços do pai herói. O Nicolas não gosta muito de falar sobre esse assunto, ele fala com vocês sobre o que aconteceu? É tipo assim, quando ele fala assim, igual o dia que eu fui ali em cima com ele dar uma voltinha pra conhecer ele pra cima ali, ele falou assim comigo assim, ô pai, aqui é igual o Bento, né? Eu falei, é assim, mais ou menos, né? Aí ele falou assim, mas será que aqui tem lama também? Também sobrevivente da tragédia, a mãe, Pamela, estava grávida na época. Hoje, ela apresenta para nós o pequeno Moisés, 14 dias. Dormiu. Você na hora que dói, né, irmão? A chegada do Moisés, o que trouxe para a família? Ah, trouxe felicidade, né? É uma coisa para distrair a cabeça, de não ficar pensando mais, né, só numa coisa só. É, porque eu corri o risco de ficar sozinha, né? Era para estar só eu e ele. Felizmente, mas graças a Deus. Eu só eu, né? Mas graças a Deus, né? Tá, os 2 voltou pra mim. Apesar do trauma, muitas vítimas estão resistentes, não querem ajuda psicológica. As casas alugadas têm contrato previsto para 1 ano, mas a mineradora será obrigada a construir uma nova residência para cada um que foi afetado. O terreno ainda está sendo definido e vai abrigar a nova Bento Rodrigues. Escolas, postos de saúde, igreja, restaurantes. A história de um vilarejo que será reconstruída. Um dos pedidos do nosso processo não é só para reconstruir Bento Rodrigues, não é só pagar dinheiro, mas sim reconstruir o modo de vida deles, né? Então, hoje existe uma discussão dentro da própria comunidade, vocês devem ficar num terreno mais próximo, tem um terreno que é mais próximo de Mariana, que é quase dentro, seria um bairro de Mariana, ou um terreno mais distante, né, que seria ainda mantendo as características de um distrito. E a maior parte da comunidade claramente quer o terreno mais distante. Muita gente vinha comentar comigo, eu não acredito que a pessoa deu uma entrevista falando que tinha 10 mil, 5 mil dentro de casa em dinheiro, esse povo está mentindo. Só que não estava mentindo. E eu comprovei isso aqui. Teve um indivíduo que tinha um cofre com 30 mil reais. Aí você pergunta, o que a pessoa fazia com 30 mil reais em casa? As pessoas não vinham depositar no banco, eles não utilizavam. Então, manter dinheiro em espécie dentro da casa era uma prática comum. Dona Sônia não vê a hora de começar a vida numa nova Bento Rodrigues. Na época da tragédia, o reencontro de pai, mãe e filho aconteceu depois de 10 horas, quando Antônio reconheceu a esposa suja de lama num caminhão de resgate. Foi o filho de 15 anos que salvou a vida da mãe.
Você gostaria agora de poder ter de volta a sua casa, suas coisinhas? O que eu queria ter, eu tenho. Minha família. Todo mundo bem, graças a Deus. O que foi embora com a lama, vocês se recuperam? Com o tempo, tudo que foi a gente vai recuperar. Que filho, hein, dona Sônia? Maravilhoso. Eu esperava tanto de um menino de 15 anos. Tem palavras, é emocionante até pra gente. Estava ansiosa para reencontrar vocês, saber como é que vocês estavam, e eu já tô vendo ele ali. É Marcos, né? Marcos. Tá lembrado de mim? Tudo jóia? Como é que você tá hoje? Bem demais. Ele fala pouco, mas fala as palavras certas, esse menino. Já recuperou algumas coisas? Já. Tipo, o lazer que a gente tinha também, já recuperou um pouco. Eu gostava de jogar futebol, essas coisas. Há pouco a gente vai recuperando tudo. O mais importante é estar aqui com você. Juntos, assistimos à reportagem. As lembranças daquele dia emocionaram a família de novo. É como se a gente estivesse lá ainda, né? À noite eu sonho que eu estou vindo para minha casa. Daí eu escuto a gritaiada tudo de novo e o pessoal gritando, a barragem estourou, tem que sair correndo de novo no sonho. É muito triste. Antônio voltou ao local do desastre e conseguiu recuperar alguns objetos, como xícaras e fotografias. Cacharam no meio do bar, né? Não poderíamos sair da casa de uma família mineira sem tomar um cafezinho. Dar risada e contar causos está bem mais fácil agora, 6 meses depois da história mais incrível da vida deles, a de sobreviventes. Para encerrar essa reportagem, de novo eu posso dizer que aqui em Mariana, em Bento Rodrigues, eu, Mariana, fiquei impressionada pela segunda vez. Da primeira, a lama, a destruição. Agora, ruínas, falta de vida e esse passado que nunca vai ser esquecido. Nunca antes na história desse país houve uma tragédia ambiental de proporções tão gigantescas como essa de Mariana. Parabéns a toda a nossa equipe, a Mariana, que esteve lá mais uma vez para mostrar para o Brasil e para o mundo, através da Record Internacional, como está a vida dessas pessoas hoje, 6 meses depois. E agora, a Justiça Federal homologou o acordo que prevê 20 bilhões de reais para a recuperação da bacia do Rio Doce. E o Ministério Público pediu o afastamento de 14 dirigentes da Samarco, a empresa dona da barragem que rompeu. Um incêndio atingiu uma comunidade na zona sul de São Paulo. Grande parte dos barracos foi destruída. 13 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas. O fogo começou por volta das 5 horas da manhã em uma comunidade no bairro Jabaquara e foi controlado 1 hora depois. Moradores tentaram impedir que as chamas destruíssem as casas e usaram baldes com água. Segundo os bombeiros, não há registro de vítimas e ainda não se sabe as causas do incêndio. Uma operação policial teve como alvo motoristas que fazem rachas numa das principais avenidas de São Paulo. A investigação durou 2 meses. Esse carro foi um dos 7 apreendidos durante a operação. Segundo a polícia, ele está modificado para a prática de rachas. O dono foi autuado. Ele estava com um grupo de motoristas que se reúne em um posto na Avenida Marginal Pinheiros, em São Paulo, onde acontecem os rachas todas as noites de quinta-feira. Mais de 80 carros foram vistoriados. Foram lavrados 114 autos de infração. A polícia identificou carros adulterados, rebaixados e turbinados. Se essa alteração constar na documentação, ou seja, foi autorizada pelo Detran, não tem qualquer problema. Agora, se não constar na documentação do veículo essa modificação, esses veículos serão autuados. Isso é uma infração de natureza grave. O comerciante Eduardo foi um dos autuados. Em São Paulo,
quem gosta, infelizmente, quem gosta de automóvel, de eventos automobilismo, não se tem muitos recursos aqui e nem sempre a gente está tirando racha. A polícia levou 5 cães farejadores para descobrir drogas. Um deles encontrou uma pequena quantidade de maconha dentro de um dos carros. De acordo com as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, a pena para quem matar alguém durante um racha ou estiver dirigindo embriagado passa a ser dada com base no Código Penal. A punição é de até 3 anos de cadeia para os crimes sem intenção e 20 anos no caso de mortes dolosas em que o motorista teve a intenção de matar. A Marginal Pinheiros é um dos principais pontos de disputa de rachas em São Paulo. Muitos praticantes fazem questão de postar vídeos na internet. Olha, você viu aí na reportagem um trabalho de 2 meses da polícia. Aí vem a justiça que cumpre a lei. A justiça não é culpada. A lei é que é frouxa, não é? Que é antiga. E depois todo mundo fica solto e fica tranquilo. Você viu que acompanhou na reportagem também que agora foi atualizado. Pessoas que têm intenção e que não têm intenção de matar. Mas isso é conversa para boi dormir, como dizia minha avó. Porque nós tivemos um caso recente, inclusive, com o filho da minha querida amiga Cissa Guimarães, o Rafa, que morreu no túnel quando o túnel estava fechado, né, com uma disputa de um racha, e depois de serem condenados em primeira instância, agora foi transformado em pena por serviços comunitários. Quer dizer, a lei no Brasil é muito frouxa e esse tipo de crime vai continuar acontecendo. A polícia poderia estar trabalhando para prender outro tipo de criminoso, porque isso também é crime, não é? E tem trabalho 2 meses aí e depois acaba dando em nada, lamentavelmente. Um policial morreu e 2 ficaram feridos em uma troca de tiros com traficantes no Rio de Janeiro. Veja. Pânico no entorno do Morro da Providência. Policiais militares correram entre os carros, se abrigaram atrás de postes e árvores. O confronto foi entre policiais do Batalhão de Operações Especiais e traficantes do Morro da Providência, que é pacificado desde 2010. Os policiais do BOPE faziam uma operação de inteligência. 3 PMs da tropa de elite da Polícia Militar foram baleados. O sargento André Luiz Vaz Nonato não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele deixou a mulher e filhos. Os outros PMs não correm risco de morte. Segundo a Polícia Militar, os agentes do BOPE estavam no veículo descaracterizado, que não é muito utilizado em operações policiais, para tentar encontrar um bando armado, quando foram surpreendidos pelos criminosos. Durante o confronto, pelo menos 5 suspeitos foram baleados. Nessa primeira ação, 4 suspeitos morreram. Olha, é impressionante a vida de um policial, né? Parece cena de filme, realmente é impressionante. Por isso que eu tenho, realmente, eu considero o policial militar um herói aqui no Brasil. Os do Rio de Janeiro, então, nem se fala. Os caras com porta aberta, trocando tiro no meio da rua. Parece cena de filme mesmo. E se não fosse o jornalismo da Rede Record flagrar essas cenas aí, a gente só conta a história, mas não mostra como realmente tudo aconteceu, né? É impressionante. Olha, uma pessoa ficou ferida em uma confusão na Câmara Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Essa briga aconteceu no início de uma reunião que iria discutir, veja só, um reajuste para os servidores municipais. O confronto foi entre apoiadores do prefeito e grupos contrários. Por causa da confusão, a sessão foi encerrada. Olha, a crise, todo mundo sabe, tá feia aqui no Brasil, né? E os caras vão tratar de... Política é impressionante, né? No meio da crise não estão nem aí com o povo, mas vão aumentar os próprios salários. É impressionante. Por falar em política, hoje é um dia de expectativas em Brasília. A direção-geral da Câmara dos Deputados já discute a retirada de direitos e regalias de Eduardo Cunha, afastado por decisão do STF. O repórter Alessandro Saturno tem todas as informações pra gente, direto da capital federal. É com você, Saturno. A Secretaria-Geral da Câmara ainda está analisando como vai ficar a situação de Eduardo Cunha na casa. Somando o salário e os benefícios que o deputado recebe, o valor passa dos R$160 mil. Eduardo Cunha mora numa residência oficial, anda num carro oficial, é cercado por seguranças e ainda tem à disposição um jato da Força Aérea Brasileira. Como o afastamento do deputado é uma situação inédita na história política do nosso país,
Os deputados marcaram uma reunião para hoje para discutir justamente como é que vão ficar esses benefícios e privilégios. Uma outra dúvida é a permanência do deputado Valdir Maranhão na presidência da Câmara. Isso porque ele é aliado de Cunha e também é réu na Lava Jato. Partidos emitiram uma nota pedindo uma nova eleição para a presidência. Mas, segundo o regimento da Casa, essa situação só pode ocorrer em 3 casos: morte, renúncia ou cassação. Aliados de Valdir Maranhão já garantem que ele, pelo menos por enquanto, não vai renunciar. E, enquanto isso, o deputado afastado, Eduardo Cunha, já anunciou: vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Saturno. Agora, muita gente pergunta, você acompanhou aí, não é? O Saturno disse tudo. Ele anda cercado por muita gente, carro oficial, tem até um jato da FAB à disposição. Quem é o Eduardo Cunha? Como ele chegou a esse cargo tão importante? Eduardo Cunha é economista por formação, mas fez carreira na política, onde se tornou um dos mais polêmicos parlamentares brasileiros. Acompanhe a trajetória dele. Eduardo Cunha ajudou a eleger Fernando Collor de Mello. Era o tesoureiro da campanha do ex-presidente. E com a vitória ganhou o comando da Telerge, a empresa de telefonia carioca. Foi lá também que esteve envolvido em seu primeiro escândalo de corrupção, acusado de superfaturamento. Cunha foi eleito deputado estadual em 2001. 9 anos depois, foi o 5º deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Na Câmara, chegou à presidência em 2015 e se tornou um dos maiores opositores do governo, apesar de fazer parte do PMDB, partido da base. Conquistou aliados na Câmara e espaço nas manchetes com denúncias de que teria recebido propinas nos escândalos de corrupção da Petrobras, além de manter contas ilegais no exterior. As denúncias deram início a um processo de cassação e, sem o apoio do PT para frear as investigações, reagiu com retaliação. Aceitou o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e rompeu com o governo. Eduardo Cunha nega todas as acusações e se diz vítima de perseguição. Durante a inauguração da usina de Belo Monte, no Pará, a presidente Dilma comentou o afastamento de Eduardo Cunha. Dilma Rousseff desembarcou em Altamira e seguiu para o município de Vitória do Xingu, sudoeste do Pará. A presidente anunciou o início da operação da usina hidrelétrica de Belo Monte. A usina é a 3ª maior do mundo e deve atender 60 milhões de pessoas em todo o país. Dilma também comentou o afastamento de Eduardo Cunha da Câmara dos Deputados. A única coisa que eu lamento, mas eu falo antes tarde do que nunca, é que, infelizmente, ele conseguiu, e vocês assistiram, ele presidindo, na cara de pau, o processo na Câmara, o lamentável processo na Câmara. Dilma Rousseff veio até Santarém, no oeste do Pará, para entregar mais de 3.000 unidades do programa Minha Casa Minha Vida, um investimento de mais de 160 milhões. Durante o discurso, a presidente aproveitou para falar sobre a crise política do país. Não é uma coisa assim, pode fazer o impeachment do jeito que você quiser. Não, é preciso que exista crime de responsabilidade. E eu não cometi crime nenhum. E em Belo Monte, os moradores de Altamira, no Pará, fecharam a rodovia Transamazônica na saída da cidade. Os manifestantes alegam que a empresa Norte Energia não teria indenizado centenas de famílias que sofrem com alagamentos em épocas de chuva. Eles bloquearam a passagem de ônibus que levam trabalhadores do consórcio construtor Belo Monte e queriam impedir a passagem da comissão da presidente Dilma, que visitou a usina. Representantes do governo negociaram a saída dos manifestantes da rodovia. E começou agora há pouco a sessão do Conselho Especial no Senado, que vai votar o relatório que recomenda o impeachment de Dilma Rousseff. Ontem, aliados de Dilma defenderam a anulação do processo. O primeiro a discursar foi o advogado-geral da União. José Eduardo Cardoso voltou a defender a anulação de todo o processo, agora utilizando como argumento a suspensão do mandato de Eduardo Cunha. Vai se passar batido novamente nos atos do Eduardo Cunha? Não vai se enfrentar esta questão? Vai se fazer vistas grossas de novo? Os senadores governistas também tentaram usar o afastamento do presidente da Câmara. Trata-se do patente e irrefutável desvio de poder no ato do senhor Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados,
ao decidir por aceitar a denúncia por crime de responsabilidade. Competência para sobre ela resolver definitivamente compete de forma exclusiva ao plenário do Senado Federal. O relator reafirmou que o processo de impeachment é legal. Estamos diante de indícios suficientes para perceber a possibilidade da admissibilidade da denúncia. E a denúncia se reveste, volto a dizer, insisto, a duas ordens de fatos: as reiteradas pedaladas fiscais e os decretos de crédito suplementar. Se a maioria seguir o relator, a presidente Dilma será afastada do cargo por até 6 meses, enquanto durar o julgamento no Senado. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta, não vale mentir, hein? Você tem o hábito de usar o celular enquanto dirige? Ah, então eu tenho uma notícia que você não vai gostar nada disso, porque além de ser muito perigosa, né, essa ação, porque você coloca em risco a sua vida e a vida de outras pessoas, essa infração de trânsito vai custar muito mais caro no seu bolso. Você vai saber quanto daqui a pouquinho, porque antes, a garotinha de Ipanema tem um recado para você. Altice, Rede do Bem? Tô dentro. Olha aqui, você fica dirigindo e fica lá no Zap Zap, fica falando, fica nas redes sociais. Olha, a partir de agora, tudo isso vai ser considerado infração gravíssima e vai custar mais caro e pontos mais altos na sua carteira de habilitação. Veja. Repare neste homem. Ele está parado no semáforo e fala ao telefone o tempo todo. Quando o sinal abre, ele acelera sem tirar o aparelho do ouvido. Foi um motorista distraído com o celular que colocou a vida deste casal em risco. Ela não se atentou que o semáforo tinha fechado. Quando ela percebeu, ela freou com tudo, mas ela ia bater na traseira do nosso carro. Os dois escaparam do acidente por pouco, mas ficaram assustados. A imprudência dos motoristas está entre as principais causas de morte. Falar ao telefone enquanto dirige, por exemplo, aumenta em quase 400 vezes as chances de acidentes, segundo um estudo feito pelo governo americano. Chega a ser mais perigoso do que dirigir bêbado. A partir de agora, usar ou apenas ficar com o celular na mão é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira. A lei que torna a punição mais pesada foi assinada nesta quinta-feira pela presidente Dilma Rousseff. O texto também impõe multa gravíssima para quem estaciona em vagas destinadas a idosos e a deficientes sem o cartão de estacionamento especial. Se você não aplicar uma punição para que haja, a princípio, um medo naquela questão pecuniária que dói no bolso e nos pontos da carteira, você talvez não consiga mudar. O Brasil é o 5º país do mundo em mortes no trânsito. Todo ano, cerca de 45 mil pessoas perdem a vida em acidentes. A nova lei exclui a pena de até 4 anos de prisão para quem matar alguém durante a prática de racha ou por dirigir embriagado. Segundo o governo, a partir de agora, a Justiça usará como base o Código Penal, com punição de até 3 anos de cadeia em casos de morte sem intenção e 20 anos para crimes dolosos, quando o motorista tem a intenção. E a partir da nova lei, quem se recusar a fazer o teste do bafômetro nas blitz de trânsito receberá multa gravíssima. E o valor, que era de R$ 1.915,40, vai ser multiplicado por 10. Isso mesmo, quase R$ 20 mil de multa. É inimaginável você tolerar numa sociedade que uma pessoa saia, beba, coloque a sua própria vida em risco e, além disso, coloque a vida de outras pessoas inocentes em risco com atropelamentos, acidentes. A lei ainda pune com mais rigor o transporte coletivo clandestino. A multa será de quase R$ 7 mil, além de suspensão do direito de dirigir. Os motoristas profissionais não serão mais obrigados a passar pela reciclagem ao atingirem 14 pontos. O condutor poderá optar pelo curso caso queira zerar os pontos na carteira. Os veículos que estiverem apreendidos por mais de 60 dias nos pátios poderão ser leiloados desde que não haja impedimento judicial. A lei ainda isentou de pagamento os caminhoneiros que foram multados por fecharem rodovias durante os protestos do ano passado. Esta anistia já está valendo. Já as outras mudanças da lei entrarão em vigor em 6 meses. O rigor por si só por criar uma multa, só por criar um ganho a mais para o Estado, talvez não traga um benefício que eles esperam com a mudança das regras e das leis. Multa e prisão para os infratores também, né? Já que estamos falando em automóveis, eu chamo a sua atenção de casa e também da Renatinha e da Ticiane, porque eu vou pedir a opinião de vocês. Prestem atenção. Uma mulher
pichou um carro de luxo avaliado em R$500 mil. Saiba por quê. Uma mulher descobriu a traição do marido e decidiu se vingar no carro 4x4 de luxo dele. Ela pichou toda a lataria branca com spray de tinta vermelha. O veículo de R$500 mil estava estacionado em frente a uma luxuosa loja de departamentos de Londres, na Inglaterra. Os curiosos que estavam por perto conseguiram presenciar a cena e disseram que a mulher estava furiosa. Ela escreveu palavras como traidor e a frase "espero que ela tenha valido a pena". Para acabar com qualquer dúvida, ela ainda cravou um "está tudo acabado" perto da roda. O homem que pulou a cerca também foi multado em cerca de R$667 por estacionar em área restrita. As imagens do carro viralizaram nas redes sociais. O carro é um dos primeiros alvos da fúria de uma mulher que descobre que foi traída. É que ele é uma verdadeira paixão sobre rodas para muitos homens. Nas redes sociais, muitos vídeos mostram o vandalismo explícito. As armas para a destruição podem variar. Uma chinesa usou uma marreta para quebrar a BMW do marido, avaliada em cerca de R$840 mil, depois de ver a amante dele sentada no banco da frente do sedã. Outra usou um tijolo ao descobrir que não era a única na vida do marido. Essa gravação foi feita da janela de um apartamento em Nova York, nos Estados Unidos. A mulher usou tacos de golfe para estragar o carro branco do marido, que estava estacionado na frente do prédio. Ela disse que estava sendo traída, mas o marido negou e disse que o casal não estava mais junto. A mulher acabou sendo presa depois do ataque. Essa outra mulher usou uma enxada para causar estragos na lataria, em Pinhais, no Paraná. Já essa usou pedras para quebrar os vidros e arranhar a lataria do táxi do marido. Mas tem quem prefira um pedaço de madeira para se vingar. E ainda tem um facão guardado para os retoques finais. Tudo para causar mais danos na pintura. A grávida usou os próprios pés para amassar o teto do carro. Ela flagrou o marido com uma amante em um restaurante de Ceilândia, no Distrito Federal. A gestante, furiosa, usou até as próprias mãos contra o carro para descarregar a raiva. Essa destruiu uma moto. Com um pedaço de pau numa mão e uma foice na outra, ela conseguiu furar toda a lataria. Essa moça usou um martelo para quebrar os vidros e fazer riscos no capô. Quando foi embora, ela foi aplaudida pelos curiosos. Essa aí saiu, parecia que tava uma passarela desfilando toda. Ô, Renata Alves, eu olhando aqui no estacionamento da Rede Record, observei que o carro do Diego, seu marido, estava com um ligeiro amassado. Eu te pergunto, foi você? Não, bateram em mim, mas olha, não vá brincar com a mulherada. E assim, eu tenho certeza que essa mulher, com certeza, vai ser assim, inesquecível na vida desse homem. Ele nunca mais vai esquecer dela. Eu gostei, fez uma obra de arte no carro, entendeu? É uma mulher inovadora e corajosa. Ó, palmas pra ela, é isso aí. Eu sempre digo aqui, né, o que é que nós não fazemos por amor aos nossos filhos? E eu vou complementar. O que é que uma mãe não faz por um filho? E às vésperas do Dia das Mães, o Hoje em Dia destaca o drama das mulheres que vão passar o próximo domingo longe dos filhos. Por um motivo nada agradável. Eles estão presos. A repórter Samara Bastos acompanhou a rotina da dona Simone, que mesmo triste com a condenação do filho, não desiste dele. Acompanhe. O céu ainda está escuro quando Simone começa os preparativos de um dia com pouco a se comemorar. É triste, é um sentimento muito triste, doloroso, porque
Acho que nenhuma mãe quer ver o seu filho ali preso naquele lugar, né? Há 7 meses, todos os finais de semana, essa mãe visita um dos filhos que saiu de casa por escolha própria. Decidiu entrar para o crime. Sempre ensinei o bom e o melhor para eles, o caminho certo onde que para eles andar, né? Mas infelizmente ele decidiu ir por esse lado que ele foi e hoje ele está naquele lugar que está, né? Ele não precisava ter entrado nessa vida. Este é Douglas, tem 20 anos. Ele estava na rua de casa quando foi preso. Com um rapaz, a polícia encontrou maconha, cocaína e crack. Douglas era traficante. Me ligaram falando que ele tinha sido preso. Foi uma notícia muito ruim, que eu não desejo para nenhuma mãe estar passando, que passou ali naquele momento, e foi desespero. Simone já sabia que o filho andava por caminhos nada corretos, mas a certeza só veio com a prisão. O Douglas estava trabalhando e, de repente, não sei o que aconteceu, ele perdeu o serviço e ficou mais dentro de casa, né? Mais convivente aqui na rua. E de repente, quando eu fui ver, ele estava se misturando com umas outras pessoas que, infelizmente, acabou levando ele para o tráfico. O rapaz já foi julgado e condenado a 9 anos e meio de prisão por tráfico de drogas. A sentença caiu como uma bomba. Meu chão abriu mesmo, e aí ele ouviu da notícia, ele começou a chorar muito. Ele só pediu: mãe, me perdoa, tô arrependido. E eu: Douglas, o que você fez com a sua vida? Ele: mãe, me perdoa, só me perdoa. E ele chorava que nem uma criança. E ele querendo me dar um beijo e nem podia me dar um beijo. Porque ele estava algemado já e cheio de policial ao redor dele, né? E aí os policiais: não, mãe, não pode chegar perto. Então, por favor, é o último abraço que eu vou dar no meu filho. Agora, nesse momento, deixa eu abraçar ele. Sentença para o filho e para a mãe. Para conseguir ver Douglas, Simone tem que enfrentar uma rotina de humilhação. É humilhante demais. Passar por tudo aquilo, é a revista, é a comida, quando você entra lá dentro, é cada portão grande que você vai entrando, e ele tá no último raio, ele tá no raio 8, assim, sabe? É o último, e você vê os agentes abrindo as portas, e você vai indo, cada vez que você vai entrando, cada portão que você vai entrando, seu coração vai acelerando. Simone é ajudante de limpeza e o marido pedreiro. Douglas é o segundo e o único homem entre os 5 filhos do casal. A família está emoldurada na sala de casa e é o orgulho de Simone. Como qualquer mãe, ela previu e tentou evitar o pior. Cheguei nele, falei com ele, só que ele estava já cego assim, sabe? Não queria ouvir, era só os amigos. Já são 7 meses atrás das grades e 7 meses que esse ritual se repete. Simone acorda na madrugada, antes das 4 da manhã, para preparar a comida que leva para o filho aos finais de semana. Hoje no cardápio tem arroz, feijão, linguiça e bolo de coco, o preferido de Douglas. Tudo que eu faço nessa casa pensando no meu filho, tudo. O que, por exemplo? Tudo tipo... quando eu tô comendo, eu já lembro nele. Quando eu vou tomar um banho, que eu tomo banho quente, ele lá toma banho gelado, eu já fico pensando nele, né? Que eu sei que lá ele não tá tomando banho. A grande quantidade de comida é porque Douglas divide com os amigos. Na cela em que ele está, há mais 37 presos. Ele tem um coração bom, ele divide. Sacola arrumada, é hora de pegar a estrada. Essa é a bolsa que a gente leva. Arroz, feijão, o bolo, a mistura, o refrigerante e a água.
O presídio em que Douglas está fica em Franco da Rocha, cidade vizinha a Caieiras, onde a família mora. Simone e o marido levam cerca de 20 minutos até o local. A maior espera ainda está por vir. Os portões da penitenciária abrem às 8 da manhã, mas para entrar o mais cedo possível, Simone chega antes das 7. E mesmo assim, só vai conseguir abraçar o filho por volta do meio-dia. Não vejo a hora, ansiosa, né? Pra chegar lá dentro, dar aquele abraço nele, matar aquela saudade. Assim como ela, centenas de outras mães aguardam na fila. Maria Aparecida chegou às 4 da manhã. O filho dela está preso há 1 ano por roubo. Pelo menos uma vez no mês, ela enfrenta esse drama. Para estar sempre aqui é sempre um sacrifício, você tem que acordar muito cedo, você tira dinheiro da onde você não tem para poder estar vindo aqui, sem contar, né, que a sua humilhação é aí dentro para entrar. Joselma não gosta nem de pensar como será o domingo. O filho dela está preso há 9 meses por tráfico. Para mim vai ser o primeiro dia das mães sem ele, né? Então não vai ser fácil. Eu nem imagino como vai ser, né? Porque o coração fica apertado, mas esperar, né? Para Simone também será o primeiro dia das mães sem todos os filhos. O almoço de domingo será mais triste. Para mim já o Natal foi terrível, né? Que eu passei eu passei o dia 25 sem ele, que foi o Natal. Passei o dia do aniversário dele, que ele faz dia 27 de dezembro. Né? Passei sem ele, foi muito, muito triste. Passei a Páscoa sem ele e agora o Dia das Mães. Vai ser muito, muito triste. Muito triste mesmo. Eu ainda nem parei assim para pensar como que vai ser o Dia das Mães sem ele, né? A única certeza que ela tem é que estará lá dentro com o coração dividido. Afinal, 4 filhos esperam por ela aqui fora. Mas como tem feito há 7 meses, Simone não vai desistir do Douglas nesse final de semana. Eu conto nos dedos os dias para chegar, para me poder estar vendo ele. Nunca pensei em deixar ele. Eu acho que se eu abandonar ele lá dentro, eu acho que fica pior, né? Que mãe que não é guerreira, que luta pelos filhos e pela família a vida inteira. Parabéns a você. Um lindo domingo de Dia das Mães.